Primeira parte. Zero, o Homem das Águas. Capítulo 1. O ano de 1866 foi assinalado por um acontecimento estranho. Havia já algum tempo que vários navios vinham encontrando nos mares uma coisa enorme, um objeto comprido, em forma de fusco, às vezes rodeado por uma espécie de fosforescência, muito mais corpulento e rápido do que uma baleia. Os relatos sobre esses encontros, registrados nos diários de bordo, coincidiam perfeitamente nos pormenores da estrutura do objeto ou do ser em questão. Relatavam a espantosa mobilidade de sua movimentação, a sua surpreendente força de deslocação e falavam da vida especial de que ele parecia dotado. Negociantes, armadores, capitães de navios, mestres e contramestres da Europa e da América, oficiais das marinhas de guerra de todos os países e os governantes das diversas nações dos dois continentes andavam seriamente preocupados com o fenômeno. Que ele existia era um fato incontestável. Com o pendor do cérebro humano para o maravilhoso, será fácil compreender-se a sensação suscitada em todo o mundo por esse aparecimento sobrenatural. A 20 de julho de 1866, o vapor Governor Higginson havia encontrado o objeto em questão, a 5 milhas a leste das costas da Austrália. À primeira vista, o capitão Baker julgou ver um escolho desconhecido. Dispunha-se a determinar a sua situação exata, quando duas colunas de água projetadas pelo inexplicável objeto ergueram-se nos ares a quase 20 metros de altura. Portanto, a menos que o escolho estivesse sujeito às erupções intermitentes de um geyser, o Governor Higginson tinha se encontrado com algum mamífero aquático, até então desconhecido, que expelia pelas ventas colunas de água misturada com vapor e ar. No dia 23 de julho do mesmo ano, no Pacífico, foi observado fato semelhante pelo navio Cristóbal Colombo. Assim, este extraordinário cetáceo podia deslocar-se de um sítio para o outro com uma velocidade surpreendente, uma vez que, com um intervalo de 2 dias, os navios o tinham visto em 2 pontos geográficos afastados entre si mais de 700 léguas marítimas. 2 semanas depois, a 2.000 léguas de distância, o Helvetia e o Shannon, cruzando-se na zona do Atlântico compreendida entre os Estados Unidos e a Europa, deram conhecimento um ao outro de terem avistado o monstro a 42 graus 15 de latitude norte e 60 graus 35 de longitude do meridiano de Greenwich. Através dessa observação simultânea, foi possível avaliar o comprimento mínimo do mamífero em mais de 106 metros, uma vez que o Shannon e o Helvetia eram de dimensões inferiores a ele, embora medissem 100 metros da proa à popa. Essas notícias chegadas seguidamente, mais as observações feitas de bordo do transatlântico Pereira e um abauroamento entre o Etna, da linha Iseman e o monstro, além de um relato verbal feito pelos oficiais da fragata francesa Normandie e uma bem cuidada comprovação providenciada por oficiais do Comodoro Fitzjames de bordo do Lord Clyde, abalaram profundamente a opinião pública. A 5 de março de 1867, o Moravian, da Montreal Ocean Co., encontrando-se a 270,30 de latitude e a 720,15 de longitude, abaroou por este bordo com um rochedo não assinalado em qualquer mapa daquelas paragens. Com o esforço combinado do vento e dos seus 400 cavalos vapor, ele avançava a uma velocidade de 13 nós. Não há dúvida de que, se não fosse a qualidade superior do seu casco, o Moravian, que foi arrombado com o choque, teria sido engolido pelas águas com seus 237 passageiros. A 13 de abril de 1867, com o mar calmo e o vento propício, o Escócia encontrava-se a 150,12 de longitude e 45 graus 37 de latitude. Às 4 horas e 17 minutos da tarde, durante o lanche dos passageiros, sentiu-se um choque ligeiro no casco do navio, de lado e pouco atrás da roda de bombordo. O Escócia não fora abauroado, mas tinha sido tocado por um grande objeto cortante. A pancada fora tão leve que ninguém a bordo se preocuparia se não fossem os gritos dos marinheiros do porão, que subiram ao convés gritando que o navio estava fazendo água. A princípio, os passageiros ficaram muito assustados, mas o capitão Anderson apressou-se a tranquilizá-los, explicando-lhes que o perigo não podia ser iminente. O Escócia estava preparado para enfrentar um rombo no casco sem grande perigo de se afundar. Continuou navegando e chegou ao porto de Liverpool com 3 dias de atraso. Os engenheiros verificaram que a 2,5 metros abaixo da linha de
flutuação, abria-se um rombo em forma de triângulo isósceles. O corte na chapa metálica era perfeitamente nítido e não teria sido mais bem executado por um instrumento apropriado para tal fim. Esse acontecimento veio exaltar de novo a opinião pública. Na verdade, a partir desses incidentes, todos os desastres marítimos cujas causas se desconheciam passaram a ser atribuídos ao monstro. As comunicações entre os diversos continentes tornaram-se cada vez mais perigo SAS, levando o público a exigir categoricamente que os mares fossem libertados a todo custo desse terrível cetáceo. Capítulo 2. Na época em que esses acontecimentos ocorreram, regressava eu de uma expedição científica nas inóspitas terras do Nebraska, nos Estados Unidos. Quando cheguei a Nova York para embarcar em um navio que me levasse para a Europa, a controversa questão estava no auge. À minha chegada, várias pessoas deram-me a honra de me consultar sobre o fenômeno, em vista de uma obra que eu publicara na França, intitulada Os Mistérios dos Grandes Fundos Submarinos. O acontecimento passará a preocupar várias camadas da população americana, e os Estados Unidos foi o primeiro país a adotar medidas enérgicas, em nível de governo, para esclarecer o mistério. A fragata Abraham Lincoln, moderna e muito rápida, recebeu ordens para se fazer ao mar o mais depressa possível, com esse objetivo. O comandante Farragut reforçou o armamento de seu navio e encheu de munição os seus arsenais. Como sempre acontece quando se decidiu a perseguição ao monstro, ele desapareceu. Durante 2 meses ninguém ouviu falar dele. A fragata armada e abastecida para uma campanha demorada, não tinha para onde se dirigir. A impaciência crescia a bordo entre oficiais e marinheiros, quando chegou a notícia de que um vapor da linha de São Francisco da Califórnia tinha visto o animal nos limites setentrionais do Pacífico. A sensação causada por essa notícia foi grande. Os víveres continuavam a bordo, os depósitos de carvão estavam cheios e todos os homens se encontravam em seus postos. Só faltava acender as caldeiras da fragata e levantar ferro. Em menos de 24 horas o capitão Farragut fazia-se ao mar. 3 horas antes da Abraham Lincoln deixar o cais do Brooklyn, recebi uma carta do secretário da Marinha J. B. Hobson, que em nome de seu governo, convidava-me para representar a França participando daquela expedição. Capítulo 3. 3 minutos depois de ter lido a carta do ilustre secretário da Marinha, caçar aquele monstro inquietante e livrar os mares de sua constante ameaça tornará-se o único objetivo de minha vida. A oportunidade de participar daquela caçada me empolgou. No entanto, eu estava cansado e precisando de repouso. O meu maior desejo era rever o meu pai, os meus amigos, o meu pequeno apartamento do Jardim Botânico, em Paris, as minhas preciosas coleções. Mas nada me deteve. Esqueci tudo, fadigas, amigos, conforto, e aceitei, sem mais reflexões, a oferta do governo americano. Conselho, chamei com voz impaciente. Conselho era o meu criado. Tratava-se de um rapaz dedicado que me acompanhava em todas as minhas viagens, apto para todo o serviço e que, apesar do seu nome, nunca dava conselhos mesmo quando não lhe eram pedidos. Era uma excelente e honesta criatura. Conselho, chamei-o de novo, começando os meus preparativos para a viagem. Com grande agitação, prepare-se, meu rapaz, partimos. Dentro de 2 horas. Vamos para Paris? Perguntou ele. Sim, certamente, mas dando uma volta primeiro, respondi. Daremos a volta que o senhor quiser, concordou o criado. Não será uma grande volta, trata-se de um caminho menos direto. Vamos embarcar na Abraham Lincoln. Se é a sua decisão, para mim é a melhor, senhor, disse ele. Vou lhe dizer a verdade, meu rapaz. Trata-se do monstro marinho. Vamos livrar os mares da sua presença. O autor de uma obra importante sobre os mistérios dos grandes fundos submarinos não poderia deixar de embarcar com o capitão Farragut. Missão gloriosa, mas perigosa também. Não sabemos para onde vamos. Esses animais são seres caprichosos. Mas, ainda assim, vamos. Temos um comandante que não tem medo de nada. O que o senhor fizer eu também farei, disse ele. 1/4 de hora depois as nossas malas estavam prontas. Em poucos minutos chegávamos ao cais. As chaminés da Abraham Lincoln soltavam na atmosfera torrentes de fumaça negra. Subimos a bordo e um dos marinheiros conduziu-nos ao tombadilho. O conselho caminhou para a murada e eu fui levado à presença de um oficial de aspecto agradável, que me estendeu a mão. Senhor Pierre Aronnax? Perguntou-me. O
próprio, respondi. O comandante Farragut, em pessoa. Seja bem-vindo, senhor professor. Após os cumprimentos de praxe, deixei o capitão entregue ao seu trabalho e me encaminhei para a cabina que me estava reservada. A arrumação interior da fragata correspondia às suas qualidades náuticas. Fiquei muito satisfeito com o meu alojamento, situado a ré e comunicando-se com a sala dos oficiais. Deixei conselho a arrumar convenientemente as nossas coisas e subi à coberta a fim de assistir aos preparativos da partida. Às 8 horas da noite, navegávamos a todo vapor nas sombrias águas do Atlântico. Capítulo 4. O comandante Farragut era um marinheiro muito experiente, digno da fragata que dirigia. Navio e comandante eram um só, sendo este a alma daquele. Sobre a existência real do cetáceo gigante, o comandante Farragut não tinha a menor dúvida e não permitia que os seus homens pensassem diferente dele. A tripulação observava os mares com escrupuloso cuidado, cada homem querendo ganhar a soma de $2.000 prometida para aquele que, promete o marinheiro, mestre ou oficial, avistasse o monstro primeiro. Por isso, todos forçavam os olhos a bordo da Abraham Lincoln. A fragata não faltava nenhum meio de destruição. Mas ainda tinha mais. Entre a sua tripulação encontrava-se Ned Land, homem conhecido como o Rei dos Arpoadores. Ned Land era um canadense de uma destreza pouco comum, sem rival no seu perigoso mister. Agilidade e sangue frio, audácia e esperteza eram qualidades que ele possuía em elevado grau, e seria preciso uma baleia muito manhosa ou um cachalote particularmente astucioso para escapar ao seu arpão. Entretanto, ele era o único homem a bordo que não acreditava na existência do fabuloso cetáceo, deixando de participar da convicção geral. Resolvi conversar com ela sobre o assunto. Numa magnífica noite, a 30 de julho, isto é, 3 semanas depois de nossa partida de Nova York, encontrava-se a fragata nas alturas do Cabo Branco, 30 milhas a sotavento das costas da Patagônia. Tínhamos ultrapassado o Trópico de Capricórnio, e o Estreito de Magalhães situava-se a menos de 700 milhas para o sul. Dentro de 8 dias, a fragata estaria navegando em águas do Pacífico. Ned, como pode estar convencido de que o narval que vamos caçar não existe? Tem razões particulares para proceder assim? O arpoador olhou-me durante alguns instantes em silêncio, bateu na testa com a mão, gesto que lhe era peculiar, fechou os olhos como que para refletir, e disse: é possível que eu tenha, Sr. Aronnax. No entanto, você que é baleeiro há tantos anos, que está familiarizado com os grandes mamíferos marinhos, e cuja imaginação deve facilmente aceitar a existência de enormes cetáceos, devia ser o último a duvidar em tais circunstâncias. Aí que se engana, professor, falou Ned. Que o vulgo acredite em meteoros deslumbrantes que cruzam o espaço ou na existência de dinossauros pré-históricos que vivem no interior da Terra, ainda se aceita. Mas nem o astrônomo nem o geólogo admitem tais quimeras. Com o baleeiro acontece o mesmo. Persegui muitos cetáceos, arpoei um grande número deles, matei vários, mas por mais bem armados e possantes que fossem, não possuíam caudas ou dentes capazes de furar as placas de aço de um navio. Porém, Ned, fala-se de barcos cujo casco foi perfurado de lado a lado pelo dente do narval. Navios de madeira talvez, respondeu o canadense. Mas mesmo nesse caso, jamais vi um narval capaz dessas proezas. Portanto, até provas em contrário, nego em absoluto que baleias, cachalotes ou narvais possam produzir tais estragos. Escute-me, Ned. Não, professor, não. Tudo o que quiser, menos isso. Talvez um polvo gigante, isso ainda menos, Ned. O polvo não passa de um molusco, e o próprio nome indica a pouca consistência das suas carnes. Mesmo com todo o seu grande comprimento, o polvo, que não pertence ao ramo dos vertebrados, seria inofensivo para navios como o Escócia ou esta fragata em que viajamos. Então, Sr. Aronnax, replicou ele, num tom bastante irônico, persiste em admitir a existência de um enorme cetáceo? Sim, Ned, e com uma convicção baseada na lógica dos acontecimentos. Acredito na existência de um mamífero desmesuradamente desenvolvido, pertencente ao ramo dos vertebrados, como as baleias, os cachalotes ou os golfinhos, armado de um dente córneo grande. Poder de penetração. Fez o arpoador, abanando a cabeça com o ar de um homem que não se quer deixar convencer. Naquele dia não insisti mais com ele. Capítulo 5. A fragata percorreu a costa sudoeste da América com uma rapidez prodigiosa. No dia 3 de julho estávamos à entrada do Estreito de Magalhães, perto do Cabo das Virgens. O
comandante Farragut não quis atravessar esta sinuosa passagem e manobrou de forma a dobrar o Cabo Horn. No dia 6 de julho, cerca das 3 horas da tarde, a Abraham Lincoln, 15 milhas para o sul, dobrou essa ilhota solitária, esse rochedo perdido no extremo do continente americano, ao qual alguns marinheiros holandeses deram o nome da sua cidade natal, o Cabo Horn. Rumamos para noroeste e no dia seguinte a hélice da fragata batia finalmente nas águas do Oceano Pacífico. As atenções de todos foram redobradas. Várias vezes partilhei da emoção dos oficiais e da tripulação, quando alguma baleia emergia algum dorso escuro à tona da água. A coberta da fragata enchia-se de gente num abrir e fechar de olhos. Todos, com os peitos ofegantes e os olhares ansiosos, observavam a marcha do cetáceo. Eu olhava e torna. Vê-a olhar até gastar a retina ou ficar cego, enquanto conselho sempre. Fleumático, dizia-me num tom calmo. Se o senhor quisesse ter a bondade de não arregalar tanto os olhos, talvez visse melhor. Esperanças vãs. A fragata aumentava a velocidade e perseguia o animal assinalado, que não passava de uma simples baleia ou cachalote, que em breve desaparecia no meio de um concerto de imprecações. A 20 de julho atravessamos o Trópico de Capricórnio, a 105 graus de longitude, e no dia 27 do mesmo mês chegamos ao Equador pelo meridiano 110. Depois a fragata rumou mais decididamente para o oeste e entrou nos mares centrais do Pacífico. O comandante Farragut pensava, com razão, que era preferível navegar em águas profundas e afastar-se dos continentes e das ilhas, que o animal parecia ter sempre evitado, sem dúvida porque as águas não eram suficientemente profundas para ele, segundo o mestre da tripulação. A fragata passou, portanto, ao largo das Pomotou, das Marquesas, da Sandwich, passou o Trópico de Câncer a 132 graus de longitude e dirigiu-se para os mares da China. Não ficou nessas águas um único ponto por explorar, desde as costas do Japão às da América. E nada, nada a não ser a imensidão dos mares desertos. Nada que se parecesse com um narval gigantesco, com uma ilhota submersa, com o casco de um navio afundado, com escolho móvel ou com algo de sobrenatural. O desânimo apoderou-se dos espíritos e abriu caminho à incredulidade. Com a desesperança e o descontentamento da tripulação, o comandante Farragut decidiu que se no prazo de 3 dias o monstro não aparecesse, o timoneiro daria 3 voltas ao leme e a Abraham Lincoln navegaria para os mares da Europa. A decisão tomada, a 2 de novembro, teve como resultado reanimar a tripulação. O oceano foi observado com novo entusiasmo. Todos queriam dar-lhe uma última olhadela, como que para guardar uma recordação. Os óculos funcionavam com uma atividade febril. Era um desafio supremo lançado ao narval gigante, e este não podia deixar de corresponder àquele desejo de encontrá-lo. No dia 5 de novembro, exatamente ao meio-dia, expirava o prazo estabelecido pelo comandante Farragut, depois do que, fiel à sua promessa, devia rumar para sudeste e abandonar definitivamente as regiões setentrionais do Pacífico. A fragata encontrava-se então a 310,15 de latitude norte e a 1360,42 de longitude leste. As terras do Japão estavam a menos de 200 milhas para Sotavento. A noite aproximava-se, acabavam de soar as 8 horas. Grandes nuvens envolviam o disco da lua, então em quarto crescente. O mar ondulava calmo sob a quilha do navio. De repente, no meio do silêncio geral, ouviu-se uma voz. Era Ned Land quem gritava: "Alerta! Veja o monstro! Dirige-se para nós!" Capítulo 6. Aquele brado, toda a tripulação se precipitou para o arpoador. A escuridão era total, e por muito bons que fossem os olhos do canadense, eu me perguntava como e o que ele teria visto. Sentia o meu coração bater aceleradamente. Land não havia se enganado e todos viram o objeto que ele apontava com a mão, inclusive eu. A cerca de 400 metros da Abraham Lincoln e a estibordo, o mar parecia iluminado por baixo. Não era um simples fenômeno de fosforescência. Não havia engano. Do monstro, submerso a alguns metros da superfície, emanava aquele brilho intenso e inexplicável, mencionado em vários relatos de capitães que o tinham visto. O comandante havia mandado parar a fragata. Não passa de uma aglomeração de moléculas fosforescentes, opinou um dos oficiais. Não, senhor, repliquei com convicção. E um brilho de natureza essencialmente elétrica. Desloca-se, move-se para frente e para trás, dirige-se para nós. Um
grito de muitas vozes fez-se ouvir na fragata. Silêncio! Ordenou o capitão. Virar para barlavento a toda velocidade, comandou enérgico. Os marinheiros correram para o leme e os maquinistas para a casa de máquinas. A Abraham Lincoln virou para bombordo e descreveu um semicírculo. O leme à direita. A todo vapor, gritou o comandante. Essas ordens foram executadas e a fragata afastou-se rapidamente do foco luminoso. Na verdade, ela tentou afastar-se, mas o enigmático animal aproximou-se com uma velocidade dupla da sua. Todos a bordo não podíamos nem respirar. A estupefação, mais do que o medo, mantinha-nos mudos e imóveis. O animal ultrapassava-nos com a maior facilidade. Deu uma volta à fragata, que navegava a 14 nós, e a envolveu com a sua claridade elétrica, como se fosse uma poeira luminosa. Depois afastou-se 2 ou 3 milhas, deixando um rastro fosforescente comparável aos turbilhões de vapor que lança a locomotiva de um expresso. De repente, dos obscuros limites do horizonte onde se encontrava, o monstro avançou para Abraham Lincoln com aterradora velocidade, parou bem próximo de nós e se apagou sem mergulhar nos abismos profundos. O seu brilho não sofreu um desaparecimento gradual, mas repentino, como se a fonte do seu brilhante eflúvio se tivesse cerrado. Depois reapareceu do outro lado da fragata, rodeando-a ou passando-lhe por baixo do casco. Apesar de acompanhar cada movimento, não pudemos ver a sua manobra. Entretanto, eu me surpreendia com os movimentos da fragata. Ela fugia em vez de atacar. Era perseguida em vez de perseguir. Falei sobre isso com o comandante Farragut. O seu rosto, habitualmente impassível, estava dominado por uma surpresa indefinível. Senhor Aronnax, respondeu-me, não sei que espécie de gigantesco animal tenho pela frente e não quero arriscar imprudentemente a minha fragata. Esperemos pelo amanhecer e os papéis serão trocados. Eu passarei ao ataque. Então o comandante não tem dúvidas quanto à natureza do animal? Não, senhor. Trata-se evidentemente de um narval gigantesco, mas também de um animal elétrico. Talvez não seja possível uma aproximação, opinei. Pode ser, concordou o comandante. Se ele possuir em si mesmo um poder fulminante, é sem dúvida o animal mais terrível saído das mãos de Deus. É por isso, meu caro professor, que estou tendo cautela. Toda a tripulação ficou acordada aquela noite. Ninguém pensou em dormir. A Abraham Lincoln, não podendo competir em velocidade com o animal, moderou a sua marcha e navegava a meio vapor. Por seu lado, o narval, imitando a fragata, deixava-se embalar pelas águas do mar, parecendo decidido a não abandonar o teatro da luta. A 1h da madrugada ouviu-se um silvo ensurdecedor, semelhante àquele que é produzido por uma coluna de água arremessada com extrema violência por algum engenho de grande força propulsora. O comandante Farragut, Ned Land e eu nos encontrávamos então no tombadilho, perscrutando avidamente as trevas profundas. Ned Land, você já ouviu baleias rugindo? Perguntou o comandante. Muitas vezes, senhor, mas nenhuma igual a essa. Esse barulho não é igual ao que fazem os cetáceos quando expelem água pelos respiradouros. Esse é incomparavelmente mais forte, senhor. Acho que não há engano possível. É mesmo um cetáceo que temos diante dos olhos. Se o senhor autorizar, acrescentou o arpoador, ao nascer o dia vou dar-lhe 2 palavrinhas. Se ele quiser ouvir, 10, meu caro Land, observei. Se eu conseguir me aproximar dele à distância ideal para lançar o arpão, ele terá de me ouvir, afirmou o canadense. Mas para se aproximar, disse o comandante, terei de pôr uma baleeira à sua disposição. Sem dúvida, comandante. Será arriscar as vidas dos meus homens. E a minha, respondeu simplesmente o arpoador. Pelas 2h da madrugada, o foco luminoso reapareceu com a mesma intensidade, 5 milhas a barlavento da Abraham Lincoln. Apesar da distância, apesar do barulho do vento e do mar, ouvia-se as formidáveis batidas da cauda do animal, assim como a sua respiração. Ofegante, toda a tripulação permaneceu de vigia até o amanhecer, preparando-se para o combate. Os aparelhos de pesca foram dispostos ao longo da balaustrada. O imediato mandou carregar as enormes espingardas que lançam os arpões à distância de 1 milha e as que disparam balas explosivas, cujo ferimento é mortal mesmo para os animais mais possantes. Ned Land limitara-se a preparar o arpão, arma terrível em suas mãos. Na fragata estavam todos prontos para iniciar o combate. Às 6h o dia nasceu.
Com a sua claridade desapareceu o brilho elétrico do narval. Às 7 horas, o nevoeiro matinal muito cerrado diminuía o horizonte e os melhores óculos de longo alcance não conseguiam penetrá-lo. Esse fenômeno deixou todos aborrecidos a bordo. De repente, ouviu-se a voz de Ned Land: "O monstro está a ré, do lado de bom bordo." Todos os olhares se dirigiram para o ponto indicado. A cerca de 1,5 milha da fragata, um longo corpo escuro emergia 1 metro acima do nível das águas. A sua cauda, violentamente agitada, produzia um redemoinho considerável. Um imenso rastro de deslumbrante brancura marcava a passagem do animal e descrevia uma curva alongada. A fragata aproximou-se do cetáceo. Examinou-o atentamente. Os relatórios do Shannon e do Helvetia tinham exagerado um pouco as suas dimensões. Calculei o comprimento em cerca de 85 metros. Quanto ao volume, era difícil fazer um cálculo, mas o estranho animal parecia bem proporcionado em suas dimensões. Tinha soado a hora do combate. A Abraham Lincoln, impelida para frente pela sua potente hélice, dirigia-se diretamente para o animal. Ele a deixou aproximar-se com a maior indiferença, até uma distância de 100 metros. Depois, não querendo dar-se ao trabalho de mergulhar, fez como se pretendesse fugir e continuou a manter a distância que lhe convinha da fragata. Esta perseguição prolongou-se por 45 minutos, sem que ganhássemos sequer 1 metro ao cetáceo. Era evidente que a continuar naquele jogo nunca o apanharíamos. O comandante Farragut torcia com raiva a barba espessa. "Ned Land", chamou ele, "ainda me aconselha a jogar as minhas embarcações ao mar?" perguntou ao canadense. "Não, comandante. Este animal só se deixará apanhar se quiser", respondeu ele. "Que faremos então? Se for possível, aumente a velocidade. Quanto a mim, se o senhor permitir, vou me instalar no cesto do Gurupés e quando o animal estiver ao alcance do arpão, disparo." O comandante o autorizou a fazer o que pretendia e mandou que o maquinista aumentasse a pressão das caldeiras. A fragata não demorou a alcançar a velocidade de 18 milhas por hora. Porém, o maldito animal avançava com igual velocidade, continuando a manter a mesma distância que o separava de nós. Depois de algum tempo dessa emocionante perseguição, o narval começou a fazer um jogo que ainda nos causava mais suspense. Às vezes deixava a fragata se aproximar bastante e depois fugia de novo. Ned Land continuava no seu posto de arpão na mão, pronto para disparar. "Vamos apanhá-lo! Vamos apanhá-lo!" gritava esperançoso, a cada vez que a fragata se aproximava do monstro. No entanto, no momento em que se preparava para arpoá-lo, o cetáceo afastava-se a uma velocidade que talvez atingisse as 30 milhas por hora. Mesmo quando avançávamos na velocidade máxima, o animal permitia-se brincar com a fragata, dando-lhe uma volta por baixo. Um enorme grito de raiva saía então de todas as gargantas. Ao meio-dia estávamos na mesma situação que às 8 horas da manhã. O comandante Farragut decidiu usar meios mais diretos. "Então esse animal anda mais depressa do que a minha fragata", falou nervoso. "Pois bem, vamos ver se ele consegue escapar às balas conitas. Mestre, mande os homens para a peça da proa." O canhão da proa foi imediatamente carregado e apontado. O tiro partiu, mas a bala passou alguns metros por cima do cetáceo, que estava a meia milha de distância. "Outro disparo com mais pontaria", ordenou o comandante. $500 para quem atingi-lo", acrescentou. Um velho artilheiro, de barba grisalha, de olhar calmo e frio, aproximou-se do canhão e fez pontaria durante algum tempo. Soou uma forte detonação, a qual se misturaram os vivas da tripulação. A bala atingiu o alvo, mas de maneira estranha, pois escorregou na superfície arredondada do animal e foi perder-se no mar. "Ora esta!" exclamou o velho artilheiro. "Parece que está blindado com chapas de 6 polegadas. Maldição!" gritou o comandante Farragut. A perseguição continuou. "Voltando-se para mim", disse ele, "pegarei esse animal ainda que a minha fragata se rebente." "Temos que pegá-lo, comandante." Animei-o. Era de esperar que o animal se esgotasse e não fosse indiferente à fadiga. Mas isso não aconteceu. As horas passaram sem que ele desse qualquer sinal de cansaço. A Abraham Lincoln lutava com infatigável tenacidade. Calculo que tenha percorrido mais de 500 quilômetros ao longo daquele fatídico dia 6 de novembro. Mas a noite chegou e envolveu em sombras o mar encapelado. Pensei que a nossa expedição havia chegado ao fim e que nunca mais veríamos aquele animal fantástico. Enganei-me.
Quase às 11 horas da noite a luminosidade elétrica reapareceu a 3 milhas a barlavento da fragata, tão pura e tão intensa como na noite anterior. O narval parecia estar imóvel, talvez fatigado, deixando-se vogar ao sabor das ondas. Era uma oportunidade que o comandante Farragut resolveu aproveitar. Deu as suas ordens. A Abraham Lincoln avançou a baixa velocidade, prudentemente para não acordar o adversário. Desligou as caldeiras a cerca de 300 metros do animal e se pôs à deriva. Ninguém respirava a bordo. Reinava um silêncio profundo na coberta. Estávamos a menos de 40 metros do foco ardente, cujo brilho aumentava e nos ofuscava os olhos. Nesse momento vi Ned Land encostado ao cabo do castelo de proa, segurando o arpão. Menos de 7 metros o separavam do animal. De repente ele estendeu o braço com toda a força e o arpão foi lançado. Ouvi o choque sonoro da arma, que parecia ter se batido num corpo duro. O foco elétrico apagou-se subitamente e 2 enormes trombas de água abateram-se sobre a coberta da fragata, deslizando como uma torrente, de proa a popa, derrubando os marinheiros e quebrando os mastros. Deu-se um embate terrível. Pego de surpresa, não consegui me segurar e fui lançado por cima da murada. Caí ao mar.